Olá, meu nome é Dimitri, sou especialista em ERP e BI, falo sobre SAP, Power BI e outras tecnologias nas redes sociais. Hoje eu quero trazer um caso sobre apontamentos, cadastros que têm uma hierarquia. Você tem pai e filhos, você tem lançamentos que acontecem nos filhos e você quer consolidar esses lançamentos nos itens pai. Como assim? Bom, deixa eu te mostrar a tela do meu computador aqui. Eu tenho uma base de dados aqui de exemplo e essa base de dados ela é de uma empresa fictícia e tem um plano de contas e tem alguns lançamentos aqui. Essa base de dados eu peguei de algum exemplo aí da internet para montagem de DRE. Deixa eu te mostrar aqui a tabela, olha. A tabela aqui que tem o plano de contas, tem aqui um código da categoria e eu tenho aqui uma categoria. Esses dois registros aqui, eles têm aqui níveis. Então, eu tenho 01 Receita Bruta, 0101 Agricultura. E eu tenho aqui, ó, então, subcategorias feijão, milho, trigo e por aí vai. Então, tá bem aqui no formato de pai e filho com dados de DRE. Se eu for aqui agora, eu tenho a tabela de lançamentos ainda, né? Tem o código da conta contábil. Se eu der uma corrida rápida, eu vou ver que só tem esses códigos longos aqui com o lançamento. E esses códigos longos são os das contas filhas. Previamente, eu já tinha feito aqui uma medida. E eu vou mostrar aqui, ó. Se eu pegar aqui na minha tela, colocar aqui, ó, em uma tabela, o do plano de contas, a categoria. Vamos colocar o código dela também. Deixa eu deixar este código aqui acima. Vamos ordenar pelo código, tá aqui ela. E aí, se eu acrescentar esta medida aqui que tem o valor dos lançamentos, é só uma soma simples, nós vamos ver aqui que só vão ter apontamentos aqui nas categorias filho. Eu posso até vir aqui, mostrar itens sem dados na código da categoria e eu já tenho aqui aparecendo, mas ó, receita bruta não está sumarizando aqui as receitas brutas e é isso que eu vou mostrar dois caminhos para resolver. Antes, para facilitar, vou colocar aqui um segmentador. Neste segmentador, vou colocar aqui o código da categoria. E eu vou colocar aqui suspenso. Perfeito. Vamos selecionar alguns aqui. Só alguns aqui já tá suficiente. Estou vendo aqui que o grande total deste número aqui são 182 milhões, tá? Como é que eu posso fazer? Eu tenho dois caminhos para fazer isso daqui. Então vamos fazer esse daqui com DAX. Esse daqui vai ser o caminho se você não pode mexer no Power Query, não quer, mas ele não é um caminho que ele vai ser muito performático. Funciona tecnicamente, mas não vai resolver e vai dar certo se os códigos das categorias todos têm essa hierarquia bonitinha aqui, ó, tipo 01, 01, 01, aí assim ele vai funcionar. Então, eventos, categoria. O que eu vou fazer aqui nesse modelo? Eu vou pegar aqui e eu vou fazer um filtro para que se some para cada linha aqui, para esse código de categoria, tudo aonde o código da categoria inicia com o que estiver na linha. Vamos fazer isso daqui passo a passo? Então vamos lá então. Então, eu vou pegar aqui, vou criar uma variável, chamada de vcode categoria, selected value, código categoria. Vamos fazer essa fórmula passo a passo? Isso eu vou dar um return vcode categoria aqui, eu dou um enter,
jogo isto aqui, retornou para mim em cada linha o mesmo valor que está no código da categoria. Perfeito. Então, eu vou ter que pegar agora uma soma de todas as categorias aonde começa com isso. Então, para 01, tudo aonde começa com 01. Perfeito. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar aqui um return calculate, um sum do lançamentos, valor. Eu vou dar um allSelected no plano contas, que é a tabela onde tem todas essas categorias. Me ajeitar aqui na cadeira. E qual que vai ser o filtro? O filtro vai ser aonde o left do plano contas, código categoria, o começo do texto, a parte da esquerda do texto. Quantos caracteres à esquerda que ele deve considerar no começo? A mesma quantia de caracteres que estiver neste código. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar aqui, ó, esse código aqui tem 2 dígitos, então ele vai pegar todas as linhas onde 2 dígitos vão ser iguais a 01. Mas, poxa, aqui deu 182 milhões, aqui deu 191. Sim, mas aqui eu não tinha selecionado todas. Vamos acrescentar mais uma aqui, ó, 191, 294, 867. Aqui ele está arredondado, não tem duas casas decimais aqui e aqui com duas casas decimais. 191, 294, 866, 95. O grande total aqui não ficou correto, né? Então, eu vou fazer uma modificação nessa fórmula aqui, ó, para corrigir o grande total. Vou colocar aqui, se tiver apenas um valor no código categoria, então ele permanece esse cálculo. Se não, eu vou copiar aqui e eu vou simplesmente fazer um sum dos lançamentos valor. Vamos corrigir a formatação aqui desta medida. Aqui, medidas. Se você tem alguma dificuldade em achar aqui o real, ele está em ordem alfabética pelo idioma. Então, ó, 191, 294, 866 e bate com os números que estão aqui em cima. Este é o caminho para você resolver isso através de DAX. Se você precisar fazer isso no Power Query, o que eu vou te sugerir? Você criar uma tabela com as hierarquias das contas, a conta e as contas filhas, tá? Eu vou deixar essa tabela plano de contas aqui, vou duplicar ela, tá? E vou chamar, deixa eu dar um zoom aqui, vou chamar aqui plano de contas, hierarquia, tá certo? Então, vou aqui. Vou renomear essa etapa porque eu já vou precisar mexer no editor avançado aqui. E eu vou deixar ela sem acentos, tá? Então, eu vou deixar aqui essa etapa chamada promove cabeçalhos. Essa navegação aqui não preciso. Essa daqui, tipo alterado. Tá certo. Essa tabela tipo alterado aqui já é a tabela que está retornando no Power Query. É a tabela que está vindo ali como resultado. E eu posso utilizá-la. Se eu vier aqui, ó, adicionar coluna personalizada, e aí eu vou colocar aqui itens filhos, e eu copiar esse nome de tabela aqui, ó, tipo alterado. O que vai acontecer? Ele criou aqui em uma coluna uma tabela com todos esses itens que eles existem aqui, ó. Só tem algumas linhas aqui, ele não trouxe todas, tá demorando um pouquinho para carregar. Como é que eu posso fazer agora para trazer
no 01 todos os itens que começam com 01, por exemplo. Eu vou ter que pegar essa tabela aqui, que é a mesma tabela que está aqui, e eu vou aplicar um filtro nela. Se você tem alguma dificuldade com a sintaxe desse comando de filtro, o que eu vou te dizer? Você pega aqui, ó, no Power Query mesmo, vem aqui, ó, filtro de texto, começa com, coloca qualquer coisa aqui, 01, pode ser. Com isso, ele vai ter montado aqui nessa etapa posterior ali o comando certinho para executar esse filtro, tá? Você dá um Ctrl C, você tira este cara daqui e dentro da condição daquela coluna lá, cola. O que você vai ter que trocar é a tabela de base que ela estava sendo usada. Você vai colocar aqui o próprio nome da tabela da etapa anterior, que é tipo alterado. Quando eu fizer isso daqui, ó, agora, todos os itens que tem aqui em todas as linhas são os que começam com 01, porque é o que está escrito fixo aqui. É quase o que eu quero, mas não é bem o que eu quero. O que eu vou fazer aqui, deixa eu acertar esses Enter aqui, ok. Eu vou criar uma variável, só para facilitar o entendimento, chamada vcode categoria pai. E o que eu vou jogar nessa variável? O code.categoria. Tem que escrever bem certinho. Eu comecei um comando com um let para criar itens, eu tenho que, o retorno tem que ser dentro de um comando in. Então, let vCategoria pai, criei uma variável com este nome e preenchi com o próprio valor que estava aqui. E aí ele vai retornar um filtro usando esta coluna para fazer esse text.startsWith. Então, pega o que está nessa linha e me devolve uma cópia dessa tabela de antes, filtrada por tudo aonde o texto da categoria, do código da categoria, começa com o que está na linha. Então, aqui vai filtrar com o que está com 01, aqui vai filtrar com o que está com 02. E aí, vamos ver, acho que faltou alguma coisa aqui. Faltando um parênteses. Perfeito. Então, ó, no 01, ele trouxe todos os itens. Vamos ver o 01.01. O 01.01 traz ele mesmo, isso vai acontecer em todos eles, né? E os itens filho. Se eu for aqui, ó, num item filho, que é o feijão, ele traz só a própria categoria do feijão. Feito isso, eu vou aqui, então, expandir essa categoria. E aqui, ele criou, então, agora, receita bruta, tem o 01, 01 e por aí vai. O que eu vou fazer aqui? Code categoria filho, vou ajustar o nome da coluna, vou corrigir o tipo de dados dela para um tipo de texto, vou fechar e aplicar. Vou esperar um pouquinho para que ele execute, isso deve ser rápido neste volume de dados que eu tenho. Dentro do modelo agora, ele criou até um relacionamento aqui automático, mas aqui eu quero que o relacionamento seja pelo código da categoria filho do plano de contas e hierarquia. Então, aquele código filho relacionado com este código aqui da categoria, ou eu posso relacionar ele até direto com a tabela de lançamentos. Aqui vai ser indiferente você executar de um jeito ou de outro. Deixa eu fazer o relacionamento aqui. Ele vai ficar um relacionamento muitos para muitos, não tem problema. Pode ficar tranquilo. E aí agora, vamos para verdade, vamos ver se isso daqui vai dar certo. Copio e colo a tabela. Vou deixar o nome aqui, ó, para que eu não esqueça que essa daqui é a tabela 1. Pelo plano
contas, Ctrl C. Vamos vir aqui na tabela, essa tabela 2, pela hierarquia. Tá aqui ela. Vou remover essa medida aqui que fazia os lançamentos da hierarquia e vou substituir aqui esse cara pelo código da categoria e aqui pela categoria. E aí vamos ver os números aqui, ó, 191.294, 191.294, 14.197, 14.197. Então, os números aqui já estão batendo, só tem essas linhas aqui, ó, ambas vão até no trigo, os grandes totais então estão batendo. Então essa é uma outra forma de você montar essa hierarquia, de você poder fazer essa conexão entre relacionamentos. Esse filtro também vai funcionar se você tiver eventualmente no item filho o código do item pai. Eu já usei esse tipo de situação de item filho com pai também, por exemplo, fazendo carga de dados do Gira. O Gira, ele tem uma coluna lá na API de um item, de uma issue que ele chama, de uma tarefa, alguma coisa relacionada com o item pai. Então, também vai funcionar pela hierarquia e o efeito vai ser o mesmo. Basicamente, eu evito fazer um modelo com DAX. Eu só faço quando é extremamente necessário. Eu prefiro adotar esse tipo de modelo. Você ainda também, se fosse em níveis fixados, poderia acrescentar colunas e fazer um tratamento com colunas ali para saber qual que é o nível pai, o nível filho. Mas aí é um modelo que dá um pouco mais de trabalho para fazer usando DAX, usando M, e também não vai te agregar muito. Então, precisa de hierarquia, foca nesse modelo aqui. Isso daqui vai te ajudar a resolver esse tipo de problema. Assistiu até aqui, eu te agradeço. Deixa um like, se inscreve, me segue no LinkedIn e em outras mídias aí também, no Instagram, aqui no YouTube. Muito obrigado e até mais.